todo mês de fevereiro, nós falamos sobre relacionamentos e fechamos com essa EBD nas casas, onde os irmãos puderam abrir os seus lares para receber a igreja. E eu queria que isso fosse algo rotineiro na nossa vida, que nós possamos abrir as nossas casas para que os irmãos da igreja possam participar, tomar um café, conversar um pouco, falar da palavra de Deus, falar de coisas espirituais. Então, o nosso lar, a nossa casa, ela foi abençoada por Jesus para que a gente possa fazer dela, na verdade, um lugar de bênçãos para outras pessoas. Então, que você possa fazer disso, desse momento, algo rotineiro na sua vida. Convide pessoas para estar na sua casa, convide pessoas para estar contigo orando, tomando um café, participando ali de um momento de comunhão. E assim nós vamos construir essa cultura do relacionamento. Essa igreja será uma igreja que construirá essa cultura do relacionamento, né? A visão que nós tínhamos, uma igreja reconhecida pelo amor, é sobre isso. E a visão que nós temos hoje de promover a expansão do evangelho é sobre isso também. Porque através do amor e dessa união, nós conseguimos expandir essa missão, essa visão que é o reino de Deus, que é o evangelho do reino de Deus. O tema da mensagem de hoje é influenciando gigantes. Eu quero desafiar você a ser um influenciador de gigantes essa noite. Mas eu também quero desafiar você a ser influenciado para que um dia você se torne um gigante. Amém? John Wesley, ele foi um dos maiores avivalistas do mundo. Mas o que poucos sabem é que John Wesley ele foi fortemente influenciado por sua mãe, Susana. Susana Wesley teve 10 filhos. Ao todo, na verdade, foram 19, mas só 10 sobreviveram, só 10 vingaram, como dizem, não é? Mas mesmo uma mulher com tantos filhos, mesmo uma mulher passando por tantos problemas financeiros, porque em um momento da vida deles, o pai deles os deixou, Susana esteve sempre ali. Susana esteve sempre cuidando de seus filhos. E ela então, todos os dias, ela separava um tempo para ensinar cada um deles sobre as Escrituras. Ela separava um tempo para aconselhá-los espiritualmente. E todos os dias, Susana, ela influenciava a vida de John Wesley. Todos os dias, Susana influenciava a vida dos seus filhos. Mas um fatídico evento na história da família Wesley foi quando um incêndio destruiu a sua casa. Susana conseguiu tirar todas as crianças dali, mas John, ainda pequeno, estava dentro da casa. E ele foi o último a ser resgatado. Nos últimos momentos, correndo risco de vida. E a história conta que quando Susana vê aquela criança saindo, sendo resgatada daquela casa em chamas, ela diz algo como se fosse uma profecia para aquele menino, que ele era um tição tirado do fogo. A representação do que está escrito em Zacarias, capítulo 3, sobre um homem que queima. Uma libertação daquele homem, daquele menino ainda, John Wesley, um livramento. Poderia ter morrido naquele incêndio, mas o fogo foi a marca do ministério desse homem. Essa frase, um tição tirado do fogo, carregou a vida de Wesley a uma vida incendiária. Tanto que, já adulto, quando pregava os seus sermões, ali ele arrastava multidões. E quando foi questionado sobre isso, sobre como ele conseguia fazer com que tantas pessoas fossem ao encontro dele para o ouvir pregar, ele diz uma frase que ficou muito famosa: eu me coloco em chamas
e o povo vem me ver queimar. John Wesley abalou toda a Inglaterra. E não só a Inglaterra, mas o seu ministério, o seu legado, vem impactando gerações até hoje. Todo pastor estuda sobre John Wesley, todo seminarista estuda sobre John Wesley. Um homem fascinante. John Wesley, esse homem que queimava, ele percorreu mais de 400 mil quilômetros, pregou aproximadamente 40 mil sermões em 50 anos. Ao final de sua vida, ele deixa 300 pregadores itinerantes e mais de 1000 pregadores locais. Um homem que influenciou grandes homens de Deus, um homem que influenciou grandes pregadores. Esse homem, John Wesley, ele mudou a realidade cristã na Inglaterra e também ao redor do mundo. Ele foi o fundador do metodismo. Ele foi um homem que impactou gerações. Mas John Wesley, ele se tornou um gigante porque ele foi profundamente influenciado por sua mãe, Susana. Mulher a qual talvez poucas pessoas conhecem de sua história. Talvez você já deve ter escutado falar sobre John Wesley, mas não sobre Susana. Mas essa mulher foi peça fundamental na vida de um gigante de Deus, influenciando a vida desse menino, que um dia se tornou um grande pregador do Evangelho. John Wesley andava de cavalos pregando por toda a Inglaterra. E esse homem abalou o mundo da sua época e abala o mundo até hoje. Abalou profundamente pessoas ao redor do mundo. Um gigante, mas um gigante que foi influenciado por uma mulher, por uma mãe. E eis aí o papel de uma mãe: influenciar os seus filhos para que eles se tornem gigantes. Você mãe, você pai, já parou para pensar na missão que você tem de influenciar os seus filhos? Na missão que você tem dentro da sua casa de ser uma boa influência? Talvez você tenha dentro da sua casa um gigante e você não sabe. Mas Susana influenciou a vida de seus filhos. Não só de John, mas também de Charles Wesley, um grande compositor, compôs mais de 6.000 hinos, que também revolucionou a música cristã. Esses dois homens, profundamente influenciados por uma mãe dedicada, profundamente impactados pela vida dessa mãe que sempre colocou a vida desses meninos nos caminhos do Senhor. Sempre colocou a palavra de Deus como algo fundamental na vida desses meninos. John Wesley, um gigante que queimava, e as pessoas iam até ele para ver esse mover, esse algo especial que esse gigante de Deus tinha. E nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre a vida de um homem que influenciou os gigantes. Esse homem é Barnabé. Barnabé foi um homem que influenciou profundamente a vida do apóstolo Paulo. E através de Barnabé, com essa influência sobre Paulo, eu vou trazer 3 momentos em que Barnabé foi um grande influenciador na vida de Paulo. E através de Barnabé, eu quero desafiar a você a aprender com a vida desse homem, para que você também seja um influenciador de gigantes em nome de Jesus. Para que você também seja alguém que vai influenciar pessoas, que vai influenciar grandes homens e mulheres de Deus. Eu quero ler com você o texto de Atos, capítulo 9, versos de 26 a 27. Vai ser projetado, diz assim: quando chegou a Jerusalém, aqui está falando de Paulo, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou tudo, como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. A primeira característica que eu vejo
desse homem Barnabé, desse influenciador de gigantes, é que ele promovia a inclusão dos excluídos. Saulo havia se convertido. Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo havia consentido com a morte de Estevão, um dos diáconos, homem cheio do Espírito Santo. E Saulo havia saído, então, com cartas para perseguir e colocar na prisão os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. Então, de repente, ele se encontra com Jesus no caminho para Damasco. E ali Paulo tem essa visão, esse encontro com Jesus. Paulo se converte, Ananias ora por ele porque ele havia ficado cego. Paulo é batizado e ele tenta se achegar aos discípulos. Só que, por todo o seu histórico do passado, Paulo é rejeitado. Paulo, ele é deixado de lado porque naquele momento ele não estava sendo aceito pela comunidade por conta do tempo de perseguição que ele havia feito com os cristãos. As pessoas estavam excluindo Paulo. E veja se às vezes não é isso que acontece no nosso meio. O ser humano tem essa tendência de fazer julgamentos precipitados, de olhar para o passado. Saulo havia perseguido a igreja, sim. Saulo era um homem impiedoso contra a igreja, sim, contra o cristianismo, sim, mas agora ele havia se convertido. Então tudo que ele havia feito no passado havia sido perdoado por Jesus. Ele não era mais aquela pessoa. Mas ainda assim, os cristãos estavam excluindo Paulo. E às vezes nós olhamos para dentro do ambiente religioso e vemos que os nossos erros causam muito mais incômodo do que a nossa transformação causa de felicidade. Porque a todo momento nós somos lembrados do nosso passado. A todo momento nós somos julgados por algo que nós fizemos. A todo momento nós somos deixados de lado por conta de um pecado, de uma vida de erros. E foi isso com Paulo. Paulo foi deixado de lado pelos irmãos por conta do seu passado. Paulo havia sido colocado de escanteio por conta daquilo que ele havia feito. Mas ora, Paulo havia se convertido, tudo na vida dele havia mudado. Mas isso não era suficiente para aquelas pessoas, porque elas não estavam aceitando Saulo. E às vezes acontece isso comigo e com você. A todo tempo nós somos lembrados do nosso passado. A todo tempo nós somos lembrados dos nossos erros. A todo tempo nós somos acusados daquilo que nós fizemos. Mas ninguém olha para a transformação de vida. Ninguém olha para o momento que nós estamos agora, quando fomos transformados por Jesus, quando fomos impactados pelo Evangelho. Olha, meu querido, nós seremos julgados por aquilo que fazemos e não por aquilo que somos. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas você sempre será julgado por aquilo que você faz. Porque o ser humano tem essa tendência de julgar as atitudes dos outros. De fato, nós temos que julgar, mas um julgamento de discernimento, se aquela pessoa está falando a verdade ou não, se aquela pessoa é um homem de Deus ou não. Esse é o julgamento que a Bíblia diz que nós devemos fazer, julgar as coisas. Agora, o julgamento que Paulo estava, no caso ainda Saulo, estava recebendo era: você é a mesma pessoa, você ainda faz as mesmas coisas. Talvez você esteja infiltrado no nosso meio para nos perseguir, para nos levar para a prisão. Eu te conheço, você ainda é aquele homem. Eu te conheço, você ainda é aquela mulher. Eu te conheço, você não mudou nada, isso é fingimento, isso é história. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes somos julgados, e nem sempre com palavras,
mas por aquele olhar que nos julga, aquele olhar que nos recrimina por conta do nosso passado, por conta dos erros que nós tivemos no passado. Meu querido, em nome de Jesus, que nada, nenhuma acusação caia sobre você, porque você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você foi liberto. Deus te tirou de um tremendal de lama e firmou os seus passos numa rocha que é Jesus. Então nada que você tenha feito no passado pode manchar a história que Deus está construindo no presente e no futuro para você. O inimigo ele vai tentar a todo tempo te acusar, fazer com que você se lembre daquilo que você foi, para te julgar. Pessoas se levantarão para te humilhar por aquilo que você fez no passado. Mas Jesus fez novas todas as coisas. Jesus fez novas todas as coisas na sua vida. Não se prenda ao passado, mas olhe para o presente aqui e para o futuro que Jesus tem para você. Saulo, ele tentou se aproximar dos discípulos. Ele tentou. Ele fez de tudo para se aproximar. Porque pessoas têm o desejo de serem aceitas. O ser humano tem esse desejo de ser aceito no meio da comunidade. O ser humano tem esse desejo de fazer parte de um grupo e não andar mais solitário. E a igreja, ela tem esse papel de aceitar, papel de acolher, papel de chamar para próximo, chamar ao lado. Mas às vezes, parece que nós escolhemos quem nós queremos estar perto. Parece que algumas pessoas não são dignas de estar na nossa presença. Parece que algumas pessoas não têm o direito de fazer parte desse movimento. A igreja do Senhor Jesus é para todos. Não importa o estilo de vida, não importa a vestimenta, o que importa é um coração que quer buscar a Jesus. O que importa não é a forma como a pessoa cultua, mas o que importa é a pessoa estar entregando o seu louvor e a sua adoração a Jesus Cristo. Saulo estava tentando se aproximar. Meu querido, comece a olhar para o lado. Talvez tenha alguma pessoa querendo se aproximar e não consegue. Talvez tenha alguma pessoa que está querendo se enturmar e não consegue. É nosso papel chamar para perto. Você teve essa experiência de convidar pessoas para estar na sua casa. Você teve essa experiência de ser convidado para estar na sua casa. Eu quero contar aqui um testemunho. Ia ter na minha casa também, né? Mas Hélida acabou passando mal. Mas eu deixei para convidar os irmãos um pouco depois. E eu mandava mensagem para um, hoje eu fui convidado. Eu mandava mensagem para o outro, hoje eu fui convidado. Aí eu mandava, não, hoje eu fui convidado. Eu falei, meu Deus, não vai ninguém na minha casa. Porque todo mundo foi convidado. E isso encheu meu coração de alegria, porque as pessoas estavam dispostas a receber pessoas nas suas casas. E eu tenho certeza que foi uma bênção. Porque a igreja, quando tem esse movimento de trazer pessoas para perto, traz um impacto muito poderoso. E Saulo estava vivendo um momento muito ruim, porque ele não estava sendo aceito. O motivo desse afastamento era o medo. O texto fala, eles estavam com medo. Olha, eu não vou criticar essas pessoas, porque imaginem, se coloquem no lugar desses irmãos. Até pouco tempo, Saulo havia consentido com a morte de Estevão. Até pouco tempo, Saulo estava indo perseguir os cristãos, tanto que Ananias, quando foi orar, quando recebeu em visão o Senhor falando, ele falou, Senhor, tem certeza que é esse cara? Olha, eu conheço esse cara, ele está com carta para sair prendendo todo mundo e eu tenho que ir lá orar por ele. Assim, gente, não está desse jeito não, eu estou traduzindo na minha versão, tá? E ele fala, eu que tenho que orar? O Senhor falou, Ananias, vai lá e ora por ele. Aí imagina, gente, Ananias indo lá na casa do Judas, não os Iscariotes, outros Judas. Talvez
Desculpa da piada, tá, gente? Talvez ele tenha lembrado assim, é logo na casa de Judas, né? Olha para onde que eu estou indo. E aí ele foi na casa do outro Judas. E chegando lá, ele ora por aquele homem. E aí, imaginem a comunidade cristã recebendo Saulo. Olha, gente, é difícil. É complicado. É por isso que nós não devemos julgar, mas nós devemos discernir as coisas, porque esses irmãos estavam com medo. Sabe o que eu entendo? Sempre há um motivo que nos leva a afastar pessoas do nosso convívio. E às vezes isso é sem querer. Às vezes nós somos levados a isso, porque talvez no passado tivemos alguma desavença com aquela pessoa e nós queremos afastar. Talvez aquela pessoa, ela seja uma pessoa difícil de se lidar, aí para a gente se proteger, a gente quer afastar. Você já fez isso, eu já fiz isso. O ser humano tem essa tendência. Motivos acontecem para que a gente venha afastar pessoas. E dentro de cada igreja terão pessoas excluídas. Pessoas que são colocadas de lado. Pessoas ao qual nós não notamos, nós não nos importamos. Mas essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão sentindo a dor da solidão. Mas, meu querido, eu e você, nós temos um passado também. Um passado do qual nós não nos orgulhamos. Um passado do qual nós queríamos esquecer. Um passado do qual a gente não quer se lembrar. Mas isso não deve nos mover a crucificar quem já foi liberto por Jesus. Tem uma frase que eu coloquei, preste atenção nessa frase. Jamais devemos nos esquecer de onde Jesus nos tirou. Jamais se esqueça de onde Jesus te tirou. Porque a partir do momento que você esquecer de quem você era, da onde Jesus te tirou, você começa a se achar santo demais. Você começa a se achar especial demais. E aí você começa a julgar as pessoas que erraram. Tem uma frase num filme do apóstolo Paulo que diz: não devemos nunca nos esquecer do que era estar perdido e ser encontrado. Jesus te encontrou talvez no pior momento da tua vida. E Ele te transformou. Jamais se esqueça do lugar de onde Ele te tirou. Para que no dia que você encontrar uma pessoa que cometeu um grave erro, você possa se lembrar de que você também um dia foi vulnerável, de que você também um dia esteve talvez numa situação pior do que essa pessoa, fazendo coisas piores do que essa pessoa. Jamais se esqueça do lugar de onde Jesus te tirou. Mas eis que surge Barnabé. E a Bíblia fala que Barnabé pegou Saulo e levou o Saulo aos apóstolos. Olha, Barnabé não era próximo de Saulo, gente. Barnabé não era amigo de Saulo. Mas Barnabé foi movido a fazer algo por esse homem. Barnabé não tinha intimidade, mas Barnabé foi movido a isso. Barnabé era um grande homem. E ele entendeu que ele precisava resolver aquela situação. Trazer aquele homem excluído para o convívio da igreja. E ele teve 3 atitudes. Primeiro, ele levou Saulo aos líderes da igreja. Ele levou Saulo aos apóstolos, homens que tinham mais maturidade para entender aquela situação. Homens que tinham uma espiritualidade muito mais avançada, homens que foram, homens aos quais foi confiado a liderança da igreja pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Então Barnabé pega Saulo e leva até os apóstolos. Traz Saulo para as pessoas certas. E essa deve ser a minha e a sua atitude. Chega um momento que nós precisamos pegar aquelas pessoas excluídas e levá-las até um grupo de pessoas específicas.
pessoas que vão ajudá-la, pessoas que você sabe que vão fazer algo por aquela vida. Então não é simplesmente trazer para o nosso convívio, mas levar essa pessoa para o convívio certo. Levar essa pessoa para o ambiente certo, para o grupo certo de pessoas que vão causar uma diferença na vida dela. E foi isso que Barnabé fez. A segunda atitude de Barnabé, ele deu testemunho da conversão de Saulo. Ele falou aos apóstolos como o Senhor Jesus apareceu para Saulo. Ou seja, validando o testemunho daquele homem. Porque as pessoas não estavam acreditando. Estavam excluindo ele porque não acreditaram na sua conversão. Mas Barnabé validou a mudança de vida desse homem. Barnabé trouxe Saulo porque Barnabé era um homem de influência na igreja. E ele usou da sua influência porque os irmãos sabiam que Barnabé não estaria mentindo, sabiam que Barnabé é um homem maduro espiritualmente, conseguiu enxergar algo em Saulo. Então você que é maduro, você que tem influência na igreja, as pessoas precisam de você. Pessoas precisam que você as pegue na mão e as leve para um grupo e diga: esse homem, essa mulher, Jesus encontrou. Jesus libertou, Jesus transformou e agora eles fazem parte do nosso meio. É seu papel, é meu papel fazer isso. Trazer as pessoas para o ambiente certo, mas dar testemunho da vida delas. Olha, gente, a fofoca é algo que destrói qualquer relacionamento, qualquer comunidade. Agora, um bom testemunho edifica qualquer igreja. Um bom testemunho edifica qualquer comunidade. Então, a gente fala muito sobre fofoca na igreja, né? A gente critica, a gente bate, de fato isso a gente tem que fazer. Mas a gente tem que começar a falar mais sobre dar bons testemunhos sobre as pessoas. Dar bons testemunhos sobre o irmão. Eu acho que esse é o poder que derruba a fofoca no nosso meio. Quando você ouvir alguém falar mal do irmão para você, sabe o que você tem que fazer? Começa a dar o bom testemunho dele. Começa a falar bem dele. Você quebra a fofoca na hora. Sabe o que o irmão fez? Você não vai acreditar. Fala assim: eu não sei o que ele fez. Eu sei que, olha, é um homem de Deus. Eu sei que é uma mulher de Deus. A fofoca morre na hora. O bom testemunho quebra toda a fofoca, todo espírito de fofoca, todo espírito de intriga e contenda. Terceira coisa, ele deu testemunho também das obras que Saulo fazia. Saulo já estava pregando, Saulo já estava falando de Jesus, e ele deu testemunho daquilo que Saulo estava fazendo. A gente tem que testemunhar das obras, das boas obras que os nossos irmãos fazem. Nós temos que testemunhar daquilo que os nossos irmãos estão fazendo de bom. O Bill e a irmã Neraí testemunharam aqui de tudo que aconteceu tanto na casa da irmã como na casa do Ricardo. E se a gente abrisse para outros testemunhos, cada um aqui ia falar das obras, né? Cadê Ricardinho? Está lá atrás. Né? O Bill falou, né? Fez questão de falar como o Ricardo conduziu o momento de estudo. Testemunho de boas obras. Então, dê testemunho de boas obras das pessoas. Você é um influenciador de gigantes. E Barnabé foi aquele que trouxe a inclusão para os excluídos. Meu querido, em nome de Jesus, nessa igreja não terá mais ninguém sendo excluído do nosso meio. Em nome de Jesus, nessa igreja não terá ninguém solitário mais. Em nome de Jesus, nessa igreja não terão pessoas escanteadas, não terão pessoas jogadas no canto, mas terão pessoas que serão inseridas no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus, essa igreja será uma igreja acolhedora. Segunda característica de Barnabé, nós encontramos em Atos, capítulo 11, do verso 24 ao 26. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia.
Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Olha, chame para perto aqueles que estão deslocados. Chame para perto. A continuação da história é que Saulo ele já havia sido aceito pela igreja, mas alguns judeus helenistas começaram a perseguir Saulo, porque Saulo era um doutor da lei, um judeu. E ao descobrir que Saulo pregava sobre Jesus, quiseram matar Saulo. Então os irmãos enviam Saulo para Tarso. E ali ele ficou por conta da perseguição. Entre a conversão de Saulo, no capítulo 9, e a ida de Barnabé a Tarso para buscá-lo, ocorreu um período de 8 a 10 anos. Então, o livro de Atos, parece que Saulo, quando ele se converte, ele já logo se transforma no apóstolo Paulo, mas não. Levaram 10 anos para que isso acontecesse, para que Saulo pudesse, enfim, ter paz para exercer o seu ministério. E durante esses anos, por conta da perseguição e não mais por ser excluído, Saulo, estava distante da comunidade, por conta desse risco, até que Barnabé então decide colocar um fim a essa situação. E traz para perto, ele vai a Tarso e traz Saulo consigo. Ele traz Saulo para perto dele. Ele traz Saulo para próximo dele. Barnabé estava em Antioquia, uma igreja que foi fundada após a perseguição. E ali em Antioquia, o evangelho estava sendo pregado aos gentios, aqueles que não eram judeus. E o texto fala que Barnabé, ele tinha algumas qualidades. E aí a gente começa a entender por que esse homem era um influenciador de gigantes. Olha as qualidades de Barnabé. Ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então Barnabé era um homem maduro. Barnabé era um cristão maduro. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um crente maduro na fé. Então, é fácil entender por que ele influenciava tanto. Meu querido, se você ainda não tem maturidade espiritual, me desculpa, mas você ainda não está apto para ser um influenciador, mas você ainda está no estágio de ser influenciado. Isso não é demérito, mas a gente precisa entender o estágio que nós nos encontramos e buscar o aperfeiçoamento. Eu criei uma frase que fala sobre isso. Crentes maduros devem influenciar e crentes imaturos devem ser influenciados para que também se tornem maduros. Então, não fique triste se você chegar a essa conclusão. Eu ainda não tenho maturidade espiritual para isso. Mas que esse seja um alerta para que você possa buscar essa maturidade. É preciso entender o estágio que nós estamos espiritualmente falando e buscar ser influenciados. Eu dou aula no Instituto Haggai há 9 anos. No ano que vem fazem 10 anos que eu sou professor no Haggai. E agora eu começo a influenciar alguns professores. Agora, quase 10 anos depois. Agora que eu tenho conseguido alcançar uma maturidade como professor. Mas no começo, e até hoje eu ainda faço isso, eu busco sempre aprender com alguém que é mais experiente do que eu. Eu busco sempre ser influenciado por professores que estão mais maduros do que eu na arte do ensino. E na vida cristã também é assim. Crentes maduros devem influenciar. E aqueles que ainda não alcançaram um patamar alto de maturidade precisam buscar ser influenciados a todo tempo. Então eu busco estar com pastores para que eu possa ser influenciado.
Um jovem pastor ser influenciado por um pastor maduro. Um ministro de música deve ser influenciado por outros ministros de música. Um professor deve ser influenciado por outros professores. Uma pessoa de oração deve ser influenciado por outras pessoas de oração. E assim nós vamos construindo uma comunidade de crentes fortes, de maduros, de gigantes na fé. Então não se sinta triste se você nessa noite perceber que você ainda não tem a maturidade suficiente para influenciar alguém, mas que isso seja um alerta para que você se coloque à disposição para ser influenciado, para que você se torne um crente maduro. Barnabé, ele foi a Tarso buscar Saulo. Ninguém pediu. Nenhum dos apóstolos mandou uma carta para ele dizendo: Barnabé, vá para Antioquia, mas quando chegar lá, vá buscar Saulo. Não, ele foi intencionalmente à procura de Saulo. Ele o queria mais perto para influenciar a sua vida. Ele queria que Saulo estivesse ao lado dele para que Barnabé pudesse influenciar o seu ministério, o seu chamado. Meu querido, você que é um cristão maduro, você precisa ser intencional. Ninguém vai pedir nada de você. Ninguém vai bater na sua porta e falar para você: olha, eu quero ser discipulado por você. Olha, eu quero ser acompanhado por você. Eu quero caminhar contigo. Ninguém vai fazer isso. Você precisa bater na porta das pessoas e dizer: eu quero influenciar a tua vida. Eu quero andar com você. Eu quero caminhar contigo. Crente maduro faz isso. Barnabé não precisou de ninguém dando uma ordem para ele, mas ele viaja até Tarso, ele vai lá pessoalmente, gente. Ele não manda uma carta chamando Saulo, mas ele se coloca ali. Ele para o que ele estava fazendo para ir lá se encontrar com Saulo. E na hora que ele traz Saulo para Antioquia, ele divide o ensino da igreja com Saulo. Ele já havia visto lá no começo, quando ele dá testemunho de Saulo, porque Saulo estava pregando. Então ali Barnabé já tinha identificado: esse cara vai ser um grande mestre. E agora ele divide aquilo que ele estava fazendo com Saulo. Olha, preste atenção nisso daqui. Não monopolize o que Deus te deu. Pelo contrário, chame pessoas para desfrutar desse mesmo mover que você tem vivido. Não queira pegar para si aquilo que o Senhor está te dando, mas reparta isso para que outras pessoas possam viver desse mover também. Se você é um professor, treine outro professor. Se você é um grande líder, treine outro líder. Se você é um bom administrador, treine outro para ser um ótimo administrador. Se você é um grande cantor, ministro, treine outro para ser também um grande ministro. Se você é um grande pregador, treine outros para serem grandes pregadores. Vocês devem ter percebido que eu não monopolizo o púlpito da igreja. Eu dou espaço para que outras pessoas também venham pregar aqui. Lógico, pessoas que eu consigo identificar que têm preparo para isso. Porque eu não posso prender para mim esse mover que Deus tem me dado, mas outras pessoas também têm que derramar e usufruir e desfrutar desse mover através da pregação. Então, o púlpito, ele sempre será aberto para pessoas que o Espírito Santo quer usar. E eu jamais irei monopolizar algo que Deus me deu. E assim tem que ser com você. Assim como foi com John Wesley. Ele não monopolizou a pregação, mas ele deixou 1.300 pregadores. Ele deixou um grupo de homens que levavam o evangelho. Ele não monopolizava aquilo que Deus tinha dado para ele. Então, meu querido, minha querida, preste atenção. Não segure com mão forte aquilo que Deus tem te dado. Tenha suas mãos leves para soltar a qualquer momento aquilo que o Senhor te confiou. Terceira característica de Barnabé, Atos, capítulo 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando,
disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Uma outra versão disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Meu querido, promova o crescimento de homens e mulheres de Deus. É seu papel, é meu papel, promover o crescimento de homens e mulheres de Deus. Nesse momento, Saulo já fazia parte dessa equipe com Barnabé. Antes, Barnabé influenciava Saulo, mas agora eles se tornaram uma dupla de ministério. O Espírito Santo chama Barnabé e Saulo para uma grande obra. Saulo agora não só estava inserido, mas ele estava em um momento de desfrutar de grandes coisas, de ser usado pelo Espírito Santo para grandes obras. Mas percebam algo, Barnabé ainda tem o destaque, porque o nome de Barnabé vem na frente, e logo depois o nome de Saulo, dando então o indício de que Barnabé ainda estava na liderança do negócio, Barnabé ainda era a influência. Mas agora Saulo estava num patamar muito mais próximo. Lembra do que eu falei, que crentes maduros influenciam crentes imaturos? Agora Saulo já era um crente maduro, porque já estava no mesmo patamar que Barnabé, mas Barnabé ainda estava um pouquinho acima. Olha, preste atenção nisso daqui. Você que vai acompanhar alguém, não tenha medo de ver os seus discípulos crescendo e ganhando espaço. Não deixe que o crescimento do seu irmão fira o seu ego. Às vezes acontece isso nas igrejas. A pessoa está crescendo, ela está se despontando, e a pessoa que faz a mesma coisa que ela começa a se sentir ameaçada e começa a abafar aquilo. Começa a baixar a bola daquele irmão. Eu já vivi isso, já testemunhei isso na igreja, de quando inventaram uma história para me tirar daquilo que eu estava fazendo. Eu senti na pele o que é isso. E talvez você que entrou aqui nessa noite também tenha sentido na pele isso. Alguém que tentou te tirar porque você estava crescendo. Então, meu querido, não tenha medo de ver as pessoas que você vai influenciar crescendo. Pelo contrário, fique feliz com isso. Se alegre com isso. Saulo antes era visto com desconfiança, mas agora ele tem relevância, ele tem prestígio, mas principalmente o poder do Espírito Santo. Saulo agora não era mais escanteado, mas ele ensinava, ele tinha relevância na comunidade. Ele era alguém importante, tão importante que o Espírito Santo o chamou para estar com esse homem, esse grande homem chamado Barnabé. E a união de Barnabé e Saulo era tão importante que o Espírito Santo chama os dois para uma grande obra. E ali começam as viagens missionárias. A partir daquele momento, o evangelho começa a se espalhar com muita velocidade. Eu criei uma frase que diz assim: faça alianças espirituais e juntos se movam para o sobrenatural. Saulo e Barnabé tinham uma aliança espiritual e eles foram movidos ao sobrenatural. Viveram coisas extraordinárias. O avanço do evangelho foi algo impactante por conta desses dois homens que se uniram. Glaucio pregou, há um tempo atrás, uns 2 domingos atrás, sobre isso, Cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Una-se a alguém que tem o mesmo propósito que você, e você verá o impacto que vocês vão causar nesse mundo. Esses 2 homens se uniram, fizeram uma aliança espiritual e juntos eles se moveram para o sobrenatural que Deus tinha para a vida deles. Em algum momento,
Saulo, ele se torna Paulo. Em algum momento isso acontece. E agora, ele é quem tinha o destaque. Olha o que o texto de Atos 13 fala. E partindo de Pafos, Paulo e o que estavam com ele. Quem estavam com ele? Barnabé. Antes era Barnabé e Saulo. Agora é Paulo e os que estavam com ele. Daqui para frente, você pode ler em casa o livro de Atos. Todas as vezes que a Bíblia cita Paulo e os seus companheiros, o nome dele sempre está na frente. Porque agora Paulo se tornou um gigante. Agora Paulo supera o mestre Barnabé. E Paulo se torna tão grande que ele ganha uma relevância tremenda de que o livro de Atos, a partir desse momento, só vai falar sobre ele, sobre as viagens que ele fez, sobre o impacto que ele causou. Meu querido, seja um influenciador de gigantes. Eu quero te desafiar. Se você se considera um crente maduro, se essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você vai consagrar a sua vida aqui no altar do Senhor, para que você se torne um influenciador de gigantes. Leve isso muito a sério. É um voto que você vai fazer ao Senhor, que durante esse ano de 2025 você vai acompanhar alguém. Que durante o ano de 2025 inteiro você vai escolher uma pessoa para que você possa influenciar. Mas eu só quero chamar aqui à frente aqueles que verdadeiramente sentiram no coração isso. De serem um Barnabé na vida de um Saulo. De serem um Barnabé na vida de alguém. Ser um influenciador de gigante. Eu quero pedir que apague as luzes. E eu quero te convidar a estar aqui à frente. Você que deseja acompanhar alguém ao longo do ano de 2025. Estar influenciando a vida de alguém. Vem aqui à frente. Você que se considera um crente maduro, vem aqui à frente porque eu quero orar pela sua vida. Alguém precisa ser acompanhado por você. E esse é o momento de você se colocar, fazer um voto ao Senhor, de acompanhar alguém, de estar ao lado de alguém. Você que é um crente maduro. Isso aqui, gente, não é um apelo de mudança de vida, isso aqui não é um apelo para que você venha confessar seus pecados, não. É um apelo de consagração, para que você esteja aqui disposto a acompanhar alguém. O Espírito Santo quer te usar, quer te levantar para que você seja um influenciador de gigantes. Então não deixe o medo te controlar, mas esteja aqui à frente se você deseja, durante todo o ano de 2025, influenciar a vida de alguém. Durante todo o ano de 2025, participar do crescimento de uma pessoa. O Espírito Santo quer levantar pessoas nessa igreja para que elas possam acompanhar alguém. Então, não deixe que a vergonha te tire desse momento. Esse será um momento de consagração, de pessoas que estão dispostas a acompanhar vidas, pessoas que vão gastar o seu tempo para acompanhar vidas, pessoas que estarão dispostas a impactar a vida de outros. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente você. Eu continuo insistindo porque eu sei que o Espírito Santo ainda quer trazer mais alguém aqui. Então venha para cá. Você que quer impactar a vida de alguém ao longo de todo esse ano. Venha aqui à frente, saia do seu lugar e se coloque aqui para trazer um impacto positivo na vida de alguém. Quem deseja ser um influenciador de gigantes? Quem deseja fazer parte desse movimento, fazer parte desse momento? Como eu falei, esqueça o seu passado, esqueça o que aconteceu com você, esqueça o que você fez, mas esteja aqui para influenciar a vida de alguém.
Esteja aqui para derramar sobre alguém o que Deus tem derramado na sua vida. Talvez seja esse o pontapé que você precisa. Talvez seja esse o momento de virada da sua história, de ser alguém que influencia. Esteja aqui à frente. Consagre a sua vida, faça esse voto ao Senhor, de que você vai acompanhar alguém. Eu vou te dar uma última oportunidade de estar aqui para você caminhar com alguém, para você acompanhar uma pessoa ao longo desse ano. Não deixe com que as vozes que tentam te impedir te tire desse momento, te tire desse mover que o Senhor quer fazer. Talvez o Senhor queira te usar para fazer uma aliança com alguém, para que você possa impactar a vida dessa pessoa. Quero chamar esses irmãos aqui, virarem aqui para frente, para mim. Eu vou orar pelas suas vidas, consagrando a vida de vocês. E em nome de Jesus, vocês vão fazer diferença na vida de alguém. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, vocês vão, a partir de hoje, prestem bem atenção no que eu vou falar. Vocês vão orar agora para que o Senhor revele a vocês o nome de alguém. E ao longo da semana vocês vão fazer um convite para essa pessoa. E durante todo o ano de 2025 vocês terão encontros regulares com essa pessoa. E vocês vão impactar a vida dessa pessoa de alguma maneira. Vocês vão impactar a vida dessa pessoa com aquilo que o Senhor impactou a sua vida. Vocês vão derramar sobre essa vida algo que o Senhor tem derramado na vida de vocês. Quero convidar a igreja para se colocar de pé. Você que talvez ainda tenha sentido no seu coração o desejo de fazer parte, vem aqui à frente. Enquanto nós ainda não oramos, vem aqui para influenciar a vida de alguém. Pessoas que vão acompanhar algum irmão aqui da igreja. Pessoas que vão acompanhar alguém e vai impactar a vida dessa pessoa. Esteja aqui à frente nesse momento se você deseja fazer parte disso. Esses irmãos tiveram a coragem de estar aqui. O Espírito Santo falou ao coração deles e eles se colocaram à disposição. Nós vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos, porque esse momento não é um momento qualquer, gente. É um momento de consagração. Isso que eles estão fazendo aqui é algo muito sério. Eles estão consagrando a vida deles para que o Espírito Santo os use de forma poderosa na vida de alguém. Estenda suas mãos, ore pela vida deles. Senhor, em nome de Jesus, eu peço das tuas bênçãos sobre essas pessoas. Eu peço o teu mover sobre a vida deles, que eles possam impactar profundamente a vida de alguém, para que eles possam impactar profundamente o ministério de alguém. Que em nome de Jesus o teu Espírito Santo os use com poder e autoridade, para que eles possam influenciar a vida de gigantes do Evangelho. O Senhor os use, o Senhor os capacite, pela graça de Jesus. Amém. Meus queridos, olhem aqui para mim, vocês que vieram aqui à frente. Durante essa semana, o Senhor vai direcionar vocês a chamar alguém. E levem isso muito a sério. Não se esqueçam disso. Sejam influenciadores de gigantes. Durante todo o ano de 2025, com aquilo que o Senhor concedeu a vocês, com o conhecimento que vocês têm das Escrituras, com a saúde que o Senhor tem dado a vocês, acompanhem essas pessoas e façam com que elas trilhem o mesmo caminho que vocês têm trilhado. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos celebrar o nome do Senhor, vamos cantar com alegria a Jesus que tem nos levantado para sermos influenciadores de gigantes do reino de Deus. Amém.